democracia, ela tem por característica, temos sempre pessoas a favor, pessoas contra. Isso nós temos que garantir. Você luta por isso, eu luto por isso, nós lutamos por isso, a Band está engajada nisso. Todos nós no Brasil hoje não queremos um retrocesso. Isso é ponto óbvio. Agora, é natural que numa disputa política, quem decida seja o povo. Em dados momentos, o povo estará mais com uma força política, em outros momentos estará mais com outra. E quando uma maioria robusta se forma, não há nada de antidemocrático em relação a isso. Não é mais democrático o país em que você tem uma equivalência, por exemplo, de assentos no parlamento, do que aquele que tem uma ampla maioria. Por que é mais democrático ou menos democrático? Não há isso. Ou seja, é o povo quem decide. Se o povo democraticamente nas urnas eleger uma força como predominante, a oposição de tirar fará o seu papel. Mas foi a vontade popular. Acima de tudo, a vontade popular é o que determina o que Mas, senador, o senhor fala como oposição, mas o senhor não quer virar governo? Porque o senhor fala sobre o tamanho da oposição no novo governo, mas eu imagino que o senhor deseja também que o senhor... Eu não estou falando do tamanho da oposição no novo governo, porque não sei qual será. Mas a minha pergunta era... Eu apenas analisei uma hipótese que foi aqui colocada, né, que tem sido colocada, inclusive, em várias ocasiões. O que diz o Zé Eduardo Cardoso tem sentido, sim, desde que as regras sejam claras. E não são Quando hoje? há um aparelhamento do Estado, da não forma são legítimas as eleições ocorreu, hoje? Quando as eleições são legítimas, pois então, as informações não são? É que chegam à maioria da população comprometidas. A imprensa, então, não está cumprindo seu papel? A imprensa, sim. Mas então, como é que chegam distorcidas as informações? Eu vou dar um exemplo. Nesta fase que antecedeu ao processo eleitoral, houve uma campanha publicitária massificante, uma propaganda subliminar devastadora. Toda a publicidade oficial do governo teve o objetivo de semear a ideia que o Brasil era um país que vivia o paraíso e que tinha que continuar. Toda a publicidade oficial do governo, das empresas estatais, Petrobras, Eletrobras, de todas as áreas de governo, da administração direta e indireta, e até mesmo de empresas privadas com vínculos fortes com o governo, instituições financeiras privadas. Para citar um exemplo, Vale do Rio Doce, houve um dia até que o presidente Lula, espertamente, fez críticas à direção da Vale do Rio Doce. Logo após, houve uma mudança radical na relação Vale do Rio Doce e governo, e uma publicidade da empresa nos veículos de comunicação do país que vinha na esteira deste propósito da publicidade subliminar. A publicidade direta é menos devastadora do que a publicidade indireta. Mas qual é a mensagem subliminar? A publicidade indireta... Eu não entendi também. Eu vou explicar. A publicidade indireta é trabalho inconsciente popular. O cidadão assimila uma realidade sem se aperceber de que a está assimilando. Então, a ideia que se procurou produzir com essa publicidade subliminar, foi a de que o Brasil está vivendo um momento mágico, não está bem, maravilhoso, e que tem que continuar, e que a continuidade é exatamente a proposta eleitoral oferecida pelo presidente da República e o seu partido. Me permite uma observação. Esta é uma realidade. Quer dizer que quando eu modestamente, timidamente, né, humildemente, fiz alerta da tribuna do Senado quando isso estava ocorrendo. Mas nós não temos uma legislação. Observação só, Álvaro, nós não temos uma legislação. Nós possamos ter um contraditório aqui. Pois depois eu falo da legislação. Sim, vamos só polemizar um pouco. O governo do Estado de São Paulo fez propagandas que ultrapassaram, inclusive, as fronteiras do Estado de São Paulo. Aliás, eu fiquei espantado porque às vezes, uma pessoa em outro estado tinha que ver propaganda do Estado de São Paulo. Deve haver alguma razão para isso. Mas seja como for, as propagandas que são realizadas pelo governo do Estado de São Paulo são extremamente ufanistas. Fez isto, fez aquilo outro, São Paulo nunca foi tão bem, etc. O que me preocupa, Álvaro, e eu não estou criticando o governo do Estado de São Paulo por fazer isso, é imaginar que a população brasileira não tenha consciência para julgar um governo, se ele é bom ou mau, e ser influenciado por esse tipo de expedientes. Eu acho que quando a população brasileira, 80% dela, aplaude o atual governo, e em todas as camadas da população, é porque há uma consciência de que a situação é boa. Eu não acho que isso deriva de propagandas, etc., porque senão, Álvaro, sabe o que nós estamos fazendo? Passando um atestado de incompetência para o povo ao julgar os seus governantes. Eu confio muito na consciência do povo. O povo não pode ser considerado incapaz em momento algum. Então os 80% nós é que somos de apoio ao governo. responsáveis por aquilo que oferecemos à população.
Se nós oferecemos uma publicidade subliminar, devastadora, convincente, nós não podemos exigir da população que separe o joio do trigo em relação ao que é verdade. Então, no estado de São Paulo, o que aconteceu foi a mesma propaganda convencendo a população de que o estado de São Paulo vai bem. Olha, em relação ao que houve com o governo do estado de São Paulo, é muito pequeno perto do que se viu. Mas o processo não é o mesmo? Nacionalmente. Eu moro no Paraná, vivo em Brasília e não vi nada do governo de São Paulo. Eu vi. Agora, no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, muita televisão. Se viu uma publicidade massificante do governo na fase que antecedeu a campanha eleitoral. O Zé Eduardo, é claro, ele tem que dizer sempre da popularidade do presidente. E você é o contrário, né? Eu tenho uma tese que ela tem que ser no mínimo discutida, que a popularidade do governante é consequência dos resultados e nem sempre do desempenho. Há resultados positivos em que pese, às vezes, o desempenho claudicante. E há resultados que são consequência de vários governos, e não de um governo só. Em relação a isto, o lavrador entende bem, o produtor rural entende muito bem, que é preciso trabalhar a terra, lançar a semente, esperar nascer, ver a planta crescer, dar fruto, o fruto amadurecer para colher. É claro, o presidente Lula vive o momento da colheita. Outros plantaram, outros semearam, cultivaram, plantaram e o presidente colhe. O presidente Lula teve a sorte de ter o sucessor que teve. É preciso saber o antecessor que Mas teve. o seu candidato não fala isso na televisão. O antecessor que teve. Olha, ele não tem tempo de dizer todas as coisas. Mitre, só uma questão. Quando tem tempo, não diz do mesmo jeito. Quando tem tempo, ele não diz também. Só para a oposição não ficar com mais tempo do que a situação. O candidato é um candidato talentoso, preparado, com uma experiência administrativa invejável e tem que falar de futuro. Nós é que temos que estabelecer, no momento exato, a realidade, para que a população... Senador, deixa eu falar, olha só, a gente precisa equilibrar o tempo, porque o senão eu fico aqui, amigo, Álvaro. Não, entendo. É que a oposição é tão pequena que quando ela tem oportunidade, ela tem que falar. Eu não entendo, mas você sabe, Álvaro, aí que eu não entendo. Se vocês tinham o programa eleitoral como oportunidade para falar isso, por que não falaram? Vocês preferiram colocar o presidente Lula, aquele que faz só a colheita, pelo que você disse, e esconderam aquele que plantava. Fernando Henrique não apareceu uma vez no teu programa, Álvaro. Ou seja, se fosse uma questão de... Agora eu vou dizer uma coisa. Álvaro, pode concluir, pode. Deixa eu concluir. Desculpa. Eu quero te dizer o seguinte, se era uma questão de massificação de propaganda, se a população estava com as suas consciências forjadas justamente porque era uma massificação, por que quando vocês tiveram a oportunidade de dialogar com essa população, quando tinham todas as redes de televisão pelo caminho da propaganda eleitoral gratuita, vocês não disseram isso? Ao contrário, vocês preferiam dizer, olha, o presidente Lula está aqui com o Serra, esconderam debaixo do tapete Fernando Henrique Cardoso. Sabe o que eu vou te dizer, Álvaro? Na verdade, vocês sabiam que comparar o governo de vocês com o do Fernando Henrique, o governo nosso com o governo do Fernando Henrique, vocês saíam perdendo. Então, vocês tinham que tentar pegar uma carona com a gente, que foi o que vocês fizeram no programa eleitoral. Ou seja, vocês não colocaram esse discurso quando tinham oportunidade. Portanto, eu até entendo, Álvaro, acho que a tua situação não é confortável diante do quadro do programa eleitoral e da realidade da aprovação do governo Lula. Mas esse teu discurso não foi veiculado pelo teu próprio partido, Álvaro. Como é que você explica isso? Eu vou explicar. Senador, o senhor explica no próximo bloco, porque eu tenho que fazer uma paradinha. Então, na volta, vai ter tempo. Pode ficar tranquilo. Band de Eleições, então, volta em 1 minuto. Já. Tchau.